Vamos resolver agora a questão 18 da prova da OBMEP 2018. Helena tem 3 caixas com 10 bolas em cada uma. As bolas dentro de uma mesma caixa são idênticas e as bolas em caixas diferentes possuem cores distintas. De quantos modos ela pode escolher 15 bolas dessas 3 caixas? A gente vai resolver essa questão de 2 formas diferentes. A primeira é de fácil execução, você só vai ter um esforço computacional maior. E a segunda técnica, a segunda solução, a gente vai usar uma técnica mais sofisticada. Eu particularmente prefiro a primeira, que é de fácil execução e inclusive estimulo os meus alunos, os meus estudantes a usarem essa técnica justamente pela facilidade que ela nos traz. Então nós vamos combinar que x vai representar o número de bolas a serem retiradas da primeira caixa, y vai representar o número de bolas que vão ser retiradas da segunda caixa e, consequentemente, z é o número de bolas que serão retiradas da terceira caixa. Uma das possibilidades é retirar 10 bolas da primeira caixa, 5 bolas da segunda caixa e retirar nenhuma da terceira caixa, de modo que eu tenha as 15 bolas que o enunciado diz pra gente. E o barato agora é aprender a controlar as soluções, porque eu tenho muitas soluções aqui. E um dos riscos dessa técnica é que você, no meio do caminho, fique perdido, sem saber que solução você já contou e que solução ainda falta. Principalmente ter noção do que ainda falta. Então, o legal aqui é você aprender a controlar a solução. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro fixar a quantidade de bolas na primeira caixa. Vou fixar em 10. E aí, como o total de bolas tem que ser 15, na primeira solução, eu pensei em completar as 15, fazendo 5 na segunda e nenhuma na terceira. Mas é possível obter as 15 bolas fixando 10 para a primeira caixa dessa forma aqui. Ou ainda dessa forma aqui. Perceba que ao fixar a quantidade de bolas na primeira caixa, eu passei a jogar com as quantidades da segunda e da terceira caixas, de modo que elas tenham que somar 5. Então eu venho diminuindo a quantidade na caixa número 2 e, consequentemente, aumentando de 1 em 1 a quantidade referente à caixa número 3. Então, vamos ver até onde isso vai. Estou fixando aqui 10, então de 3 eu vou diminuir para 2, consequentemente de 2 eu tenho que aumentar para 3. A próxima solução será 10, 1 e 4. E, finalmente, a solução 10, 0 e 5. Essas são todas as soluções que eu posso proporcionar para esse problema fixando a quantidade da primeira caixa em 10. Perceba que, ao todo, são 6 soluções. É fácil contar isso, porque se você usar o z como referência, eu começo do 0 e vou até o 5. Se eu começasse do 1 e fosse até o 5, eu teria 5 soluções. Mas quando você olha para o z aqui, ele começa no 0 e vai até o 5. O que me garante que aqui eu tenho 6 soluções. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou modificar a quantidade de bolas da primeira caixa de 10 para 9. Mas por que você não leva para 11? Porque não existem 11 bolas dentro da primeira caixa. 10 é o máximo. Então, o que eu vou fazer agora é diminuir a quantidade de bolas na primeira caixa para 9. Agora que o valor do x foi fixado em 9, a gente vai jogar com os valores de y e z, sabendo que a soma tem que dar 15. Portanto, uma primeira solução será 9, 6 e 0. Perceba que eu começo sempre do máximo na segunda caixa. Aqui eu comecei pelo 5, que era o máximo, eu não podia mais, porque senão eu ia estourar o limite das 15 bolas. Aqui eu posso tirar 6 no máximo, fechando as 15 bolas aqui. E a partir daí eu vou diminuindo. De 6 para 5, de 5 para 4, de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1 e de 1 para 0. E o correspondente em z
vai aumentando de 1 em 1. Perceba que agora o z, que está servindo como contador para a gente aqui, começa no 0 e termina no 6, pulando de 1 em 1. Isso quer dizer que aqui eu tenho 7 soluções. O que eu vou fazer agora? Eu vou agora, essas são todas as soluções, com x igual a 9, então agora a gente vai diminuir o x para 8 e ver quais são as soluções associadas ao valor x igual a 8. Nesse ponto você deve estar pensando, pô, mas isso vai dar um trabalho tremendo. É aqui que a coisa começa a ficar divertida. Coloquei lá o 8 como valor do x. Como a gente combinou, eu faço o y ser o máximo possível. Como eu quero 15 bolas, aqui tem que ser 7. Consequentemente, nenhuma bola será retirada do z. A gente sabe que o x não vai mudar até que eu esgote todas as soluções para x igual a 8. Mas o que vai acontecer aqui na coluna do y? O 7 vai decrescendo de 1 em 1 até chegar no 0. Consequentemente, deixa eu alinhar aqui, 8 e 0. Consequentemente, a coluna do z vai partir do 0 e vai terminar no 7. Eu não preciso escrever todas as soluções para entender que se o z vai de 0 a 7 pulando de 1 em 1, então é sinal de que aqui eu tenho 8 soluções. Então olha só como é que a gente vai acelerar, depois de ter percebido o padrão, como é que a gente vai acelerar a nossa solução. Esgotei todas as soluções com x igual a 8. O que faremos agora? X igual a 7. Então, o máximo que eu posso fazer aqui é colocar y igual a 8, o z então vai ter que ser igual a 0. E aí o 7 fica fixo, o 8 vai diminuindo até o 0, consequentemente o valor do z vai do 0 até o 8. Isso quer dizer que se o z vai do 0 a 8 pulando de 1 em 1, significa que eu tenho 9 soluções. Percebe que eu não preciso escrever todas as soluções para saber que ali tem 9. Em seguida, vou diminuir o x para 6. O valor máximo aqui é 9, para chegar em 15. E aqui o z tem que ser 0. Mesma coisa. Está fixo aqui no 6. O 9 vai diminuindo até o 0. E o 0 vai até o 9. Portanto, aqui, de 0 a 9, pulando de 1 em 1, eu tenho 10 soluções com x fixo no 6. Agora que eu completei todo o restante da solução, eu quero te chamar a atenção para algumas coisas. Bom, eu fiz aqui para x igual a 5. Como o z está indo do 0 ao 10, significa que aqui eu tenho 11 soluções. Mas quando eu fiz o x baixar do 5 para o 4, o que a gente vai fazendo? Toda vez que o x é diminuído, a gente aumenta uma unidade no y. Entretanto, aqui o y valia 10 e aqui ele não pode valer 11, porque só há 10 bolas na segunda caixa. Então, o que eu tenho que fazer é, em vez de começar o z pelo 0, eu tenho que começar pelo 1, que é para compensar e eu ter as 15 bolas. Então, veja, o x do 5 abaixou para o 4, o y não pôde aumentar do 10 para o 11, ele permanece como 10. Isso quer dizer que o z tem que começar um pouco à frente, uma unidade à frente. E aí, se o y começa no 10, ele não vai baixar até o 0, porque senão eu precisaria de 11 bolas aqui, eu também não posso, porque na terceira caixa só há 10 bolas. Então, o y só vai descer até o 1, consequentemente o z só vai subir até o 10. Então, do 1 até o 10, eu tenho 10 soluções. A mesma coisa acontece aqui. O x foi reduzido de 4 para 3, o y não pode aumentar mais. Então, quem teve que aumentar foi o z, para completar as 15 bolas. O y vai baixando de 1 em 1, mas ele precisa parar no 2. Consequentemente, o z vai aumentando de 1 em 1, mas ele tem que parar no 10. Então, como eu vou do 2 para o 10, aqui eu tenho 9 soluções. E aqui, como eu vou do 3 para o 10,
eu tenho 8 soluções. Aqui, como o z vai do 4 para o 10, eu tenho 7 soluções. E aqui, que é o último caso, fazendo x igual a 0, começo com y valendo 10 e o z completa as 15. Depois, quando você faz o y diminuir, ele só pode vir até o 5 para que eu utilize todas as bolas da última caixa. Como eu estou indo do 5 até o 10, então aqui eu tenho 6 soluções. Como a gente deseja descobrir a quantidade total de soluções, eu agora tenho que somar 6 mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6. E isso me dá como resposta 91 soluções. Vamos agora para a segunda solução. Antes de te apresentar a segunda solução para a questão 18, eu preciso te contar algumas coisas. Quando a gente estuda análise combinatória, há uma ferramenta chamada combinação completa. Quando você estuda a combinação completa, você aprende a resolver problemas como esse aqui, em que você tem uma equação, no caso aqui eu tenho 3 variáveis cuja soma é 15, x, y e z sendo necessariamente números inteiros, não negativos. Ou seja, eles podem até valer 0 e também serem positivos. E a gente aprende que a solução para esse problema, o número de soluções, na verdade, o que se busca aqui é quantas soluções diferentes eu tenho para este problema. Perceba que eu não estou interessado em saber quais são as soluções, eu estou interessado em saber quantas são as soluções. E a gente descobre isso de maneira muito simples, utilizando fatoriais. A resposta é dada por essa fração que eu estou escrevendo aqui para você. E de onde veio cada um desses números? Bom, o 15 que aparece aqui e aqui é o 15 que é o resultado da soma. E o 2 que aparece tanto aqui quanto aqui é, na verdade, o número de sinais de mais. Poxa, Fábio, mas então se tivesse 4 letras somadas dando 15, em vez de 2 aqui, eu teria que colocar 3? Exatamente isso, porque se fossem 4 letras, você teria o sinal de mais aparecendo aqui 3 vezes. Então, a solução para problemas desse tipo é dado através lá da técnica de combinação completa por esta continha aqui, que na verdade é 17 fatorial sobre 15 fatorial, que por sua vez multiplica o 2 fatorial. O resultado dessa conta é 136. Portanto, há 136 soluções diferentes para este problema, pensando que x, y e z podem ser nulos ou positivos, nunca negativos. Não é raro aparecerem problemas como esse aqui, que são muito parecidos com o de cima, ele é muito parecido com o de cima, mas a única diferença é que o y não pode ser 0, ou seja, o mínimo valor para o y é 1. E como é que a gente resolve esse problema? A gente adapta para ele virar o problema de cima. Como é que se faz essa adaptação? Já que eu desejo que o y tenha pelo menos 1, nunca o 0, o que a gente faz é transformar esse problema num problema equivalente. Você pega aquele 1, que é o mínimo do z, do y, atribui a ele, e aí, como se fossem bolas, vão sobrar 14 bolas. Onde é que está a 15ª bola? Foi dada para a segunda caixinha. Feito isso, a gente volta para as condições iniciais, apresentadas lá no primeiro problema. Ou seja, este problema é equivalente a este. Eles terão exatamente o mesmo número de soluções. Como aqui, agora, as condições são aquelas que eu apresentei lá no início, deixa
Deixa eu botar o ezinho aqui. Nós já sabemos a técnica para calcular quantas são as soluções aqui. Então, eu vou pegar o 14 que está aqui, com 2 sinais de mais, então eu vou escrever 2 aqui, fatorial de 16, dividido pelo fatorial de 14, vezes o fatorial de 2. Isso aqui vai dar a mesma coisa que 16 vezes 15 sobre 2, o que significa que esse problema aqui, com essa restrição, tem 120 soluções, assim como esse daqui. Depois de toda essa explicação sobre a nossa técnica, eu até proponho que você pause o vídeo e tente resolver esse problema que eu fiz uma pequena modificação. Eu troquei aqui de 1 para 11, ou seja, eu preciso descobrir quantas são as soluções para esta equação, cuja soma dá 15, o x pode ser 0 ou positivo, o z pode ser 0 ou positivo, mas o y necessariamente tem que ser de 11 para cima. Como eu disse anteriormente, para resolver esse problema, a gente faz uma adaptação para ele ser transformado no problema anterior. E como é que eu faço isso? Eu dou 11 para o y, dos 15 que eu tenho, de modo que agora a equação se transforma em x mais y mais z igual a 4. Foram os 4 que sobraram dos 15, depois que eu dei 11 para o y. E aí as condições voltam às iniciais. X maior ou igual a 0, y maior que 0 ou igual a 0 e z maior que 0 ou igual a 0. E esse problema a gente sabe qual é a técnica para resolver. Esse 4 somado ao 2, 6 fatorial. O próprio 4 fatorial e o próprio 2 fatorial. Portanto, esse problema aqui tem 15 soluções. E esse problema, que é correlato a esse daqui, também tem 15 soluções. Eu fiz aqui um diagrama para representar o conjunto das nossas soluções e também alguns subconjuntos. Então, essa linha maior representa todas as soluções desse problema aqui, que nós já resolvemos e encontramos 136 soluções. Ou seja, esse conjuntão aqui tem 136 soluções. O que o problema nos pede é para resolver algo similar, que é x mais y mais z, as quantidades de bolas na caixa 1, na caixa 2, na caixa 3, dando 15, de modo que nenhuma dessas quantidades possa ultrapassar o 10. Pode até ser igual, mas não pode ultrapassar o 10. Pode ser 0 também. Então, as soluções que nós estamos interessados estão aqui nesse campo, certo? Só que, levando em consideração que apenas um de cada vez pode ultrapassar o 10, por quê? Porque se o x, por exemplo, virar 11, como a soma tem que dar 15, as outras caixas não podem ultrapassar o 11 também. Então, como eu só posso ter um por vez ultrapassando o 10, a negação do que eu quero é esse mesmo problema com as seguintes condições. Ou x ultrapassa o 10 e os outros continuam naquela condição inicial de ser maior ou igual a 0. Ou então, uma outra forma de negar isso daqui é fazer com que o y ultrapasse o 10 e o x, assim como o z, mantenham as condições iniciais. E também tem outra forma de fazer a negação do conjunto que nos interessa, pensando que é o z quem vai ultrapassar o 10, sendo que o x e o y permanecem nas condições iniciais.
E é curioso porque nós já resolvemos esse daqui e encontramos 15 soluções. Mas perceba que esses três problemas são similares. O que eu fiz aqui com 11 foi feito aqui. O que eu fiz aqui com y foi feito aqui com x e aqui foi feito com z. Portanto, o número de soluções aqui também é 15 e aqui também tem que ser 15. Isso quer dizer que se eu tenho ao todo 136 soluções dentro desse conjunto, aqui eu tenho 45 que não me servem. Se eu fizer a diferença de 136 com 45, eu vou encontrar o número de soluções que me servem. 136 menos 45 vai dar 91. Exatamente a mesma resposta que a gente achou pelo outro método das tabelinhas.